Boa tarde a todos. É uma grande satisfação participar desse novo Congresso Brasileiro de Direito Público da Infraestrutura. Agradeço ao honroso convite feito pelo professor Marçal, pelo Dr. Marco Aurélio. E, enfim, fico realmente muito honrado. E, especialmente, também participar da mesa com o Dr. Diogo Piloni, que é uma das maiores autoridades do direito portuário no Brasil. O tema que me coube aqui é a questão dos desafios na privatização das companhias docas. É um tema que tem sido muito discutido, já foi até objeto de algumas manifestações aqui durante a manhã, e o meu papel aqui, meu objetivo é aprofundar um pouco mais esse assunto para destacar e demonstrar por que privatizar companhias docas, o que está sendo feito de efetivo nesse assunto, e tratar aqui de 3 pontos que eu acho que são importantes, que devem ser levados em consideração nessa sistemática de privatização. Bom, em primeiro lugar, o que são as companhias docas? Acho que todos sabem, mas não custa aqui fazer uma breve explicação, que as companhias docas são empresas estatais, foram criadas originalmente como sociedades de economia mista, mas muitas delas já se converteram em empresas públicas, isso aconteceu recentemente. E são empresas que atuam, na verdade, como autoridades portuárias. Não cabe às companhias docas propriamente prestar serviços portuários, mas elas atuam como autoridades portuárias, ou seja, em certos portos no Brasil, basicamente 18 portos, existem companhias docas que têm o papel de servir como, digamos assim, gerenciadoras do porto. Então, elas definem uma série de questões que são relevantes para os prestadores de serviços portuários, para os usuários dos portos, mas não propriamente cabe às companhias docas essa atividade como primordial de prestação de serviços portuários. Elas foram criadas basicamente ao longo dos anos 70, e atualmente vinculam-se ao Ministério da Infraestrutura, então integram, assim, reportam-se ao Ministério da Infraestrutura, muito embora sejam estruturas em separado com a qualidade de empresas estatais. Atualmente existem 7 companhias docas no Brasil, que são a Companhia Docas do Pará, a Companhia Docas do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Bahia, Companhia Docas do Espírito Santo, a CDRJ do Rio de Janeiro e a CODESP em São Paulo, que responde pelo Porto de Santos. Nesse mapa, dá para perceber, dá para visualizar bem, a lista de portos que estão destacados em cinza são os portos que têm companhias docas. Em regra, os outros portos não têm companhias docas, mas obviamente têm autoridades portuárias. As autoridades portuárias normalmente são outro tipo de entidade. Então, é muito comum que a União tenha feito convênios de delegação com estados e com municípios e delegando assim, o porto público federal para a gestão, por exemplo, de um estado. No caso do Paraná, por exemplo, os portos de Paranaguá e Antonina foram delegados ao estado do Paraná, que criou uma entidade que na época era uma autarquia, que era a APA. Hoje a APA tem a configuração de empresa pública e desempenha o papel de autoridade portuária naquele porto. Em Itajaí é a mesma coisa, mas em relação ao município que criou uma autarquia, que é a autoridade portuária. Então, nesses casos em que existem outros tipos de autoridades portuárias, não existem companhias docas. As companhias docas respondem por 18 portos no Brasil. Portos mais significativos, estão aqui os portos do Rio de Janeiro, de Santos, que é o principal porto da América Latina, da Bahia, enfim, de Salvador, enfim, portos bastante significativos. Bom, o que acontece é que desde que houve a criação das companhias docas e com a evolução do setor portuário, foram sendo identificados vários problemas que essas companhias apresentam na prática. O primeiro deles são problemas trabalhistas, elas têm passivos trabalhistas bastante significativos, elas estão, inclusive, salvo engano, todas elas, isso muda com o tempo, mas todas elas estão registradas lá no cadastro da Justiça Trabalhista como devedores trabalhistas. Então esse é um problema sério das companhias docas. Um outro problema é que existe, de certa forma, um excesso de funcionários, então existe um corpo de funcionários muito grande, talvez maior do que fosse necessário. São empresas que apresentam recorrentemente prejuízos econômicos bastante significativos.
né? E tem uma... aqui é complicado dizer que elas são ineficientes. Eu acho que isso varia muito de porto a porto e de acordo com as necessidades de cada local, mas é possível sim dizer que a gestão realizada pelas companhias docas poderia ser muito melhor do que ela é na atualidade, né? É óbvio que existe um corpo técnico preparado, elas desempenham também atividades com bastante eficiência, mas certas atividades acabam sendo caracterizadas por uma ineficiência que não é nem devida propriamente ao seu corpo técnico, mas às amarras que as companhias docas têm que observar. Então, se elas têm que fazer licitação, se elas têm que fazer uma série tem que cumprir uma série de formalidades para atuar naquele porto, para, por exemplo, contratar um serviço de dragagem, né, óbvio que isso gera uma demora muito grande e certos serviços não podem esperar, elas deveriam ser executados com mais agilidade. Então, a configuração das companhias docas como empresas estatais na gestão dos portos acaba tendo esses problemas que geram ineficiências e que acabam prejudicando não só os operadores portuários daquele porto, né? Imaginem, por exemplo, um terminal portuário que tem toda a sua estrutura montada, os seus berços, a sua retroárea, está tudo ok, mas os navios não chegam naquele porto porque a dragagem é insuficiente. Isso é um problema que acontece na realidade dos portos do Brasil. A dragagem não é uma atividade desempenhada pelo terminal portuário, pela empresa privada, é uma atividade que precisa ser desempenhada pelo poder público e acaba não sendo realizada, e isso acaba afetando, né, os prestadores de serviços portuários e também, obviamente, os usuários que poderiam ter um serviço melhor, poderiam ter uma alternativa mais de contratação e, portanto, mais concorrência no setor e acabam não tendo justamente por essas ineficiências que são verificadas em várias das companhias docas. Diante desse contexto, né, o que se cogita bom, então vamos privatizar as companhias docas. Elas são companhias que têm um potencial de que as ineficiências delas sejam superadas e, portanto, a privatização parece ser uma solução cabível, né? Uma solução que traria benefícios em curto prazo e que poderia trazer muito maior dinamismo aos portos. Então, daí que se fala em privatização das companhias docas. Em relação à privatização propriamente dito, e já entrando aqui mais no tema da exposição, é necessário a gente considerar que existem vários modelos de privatização, né? Até recentemente estava lendo uma entrevista que foi dada pelo Diogo Piloni a respeito dessa situação, e ele, com bastante clareza, destacava justamente isso. A privatização não tem um modelo único, né? Privatizar uma companhia docas não significa necessariamente alienar todo o seu capital para um grupo privado, né? Existem outros mecanismos de privatização, num certo sentido, que também acabam fazendo com que a iniciativa privada ingresse, né, no capital dessas companhias, de forma majoritária ou não, e com isso trazendo mais dinamismo, mais investimentos, né, como uma tentativa de superar as dificuldades das companhias docas. Então, a alienação da totalidade das ações é apenas uma das modalidades, uma das possibilidades de privatização das companhias docas. É a possibilidade que todo mundo pensa quando se fala em privatização. Bom, é alienar o controle, alienar a empresa para um grupo privado, para uma empresa, enfim, para um investidor privado que vai assumir o controle daquela então estatal, que vai se tornar uma empresa privada, e com isso vai desempenhar suas atividades. Mas é possível também, né, como uma segunda alternativa, a alienação da maioria das ações de uma companhia docas, né? Então, por exemplo, aliena-se 70% das ações de uma companhia docas para um grupo privado, firma-se um acordo de acionistas, por exemplo, né, ou outro mecanismo de compartilhamento de controle, eventualmente até uma golden share, se a participação estatal for menor, mas ela precisar de algum poder maior de influência nessas companhias. Então, dessa forma, aliena-se então, a maioria do capital, mas não totalmente o capital da docas. E a terceira possibilidade seria o ingresso de um sócio privado estratégico no capital de uma companhia docas. A União poderia até permanecer como controladora da companhia, né? Então ela permaneceria dentro da administração pública indireta, mas com um sócio privado estratégico que traria investimentos e traria o seu know-how, enfim, as suas contribuições para a melhoria das atividades daquela companhia docas. Então, é verdade que essa terceira opção não é propriamente uma privatização no sentido de passar uma empresa estatal totalmente para o controle privado, mas um compartilhamento de controle, sim, a redução da participação estatal nesse setor. Então, essas seriam as três modalidades, digamos assim, de possíveis privatizações ou de ingresso de capital privado nas companhias docas.
Eu menciono esses outros casos também pelo seguinte, estão acontecendo movimentos, né, e pode ser uma percepção minha, não sei se o Piloni concorda comigo, mas estão acontecendo movimentos em que certas autoridades portuárias têm feito mais ou menos isso que eu mencionei, ou seja, alienando uma parte menor do seu capital para um grupo privado, de forma que uma empresa privada ingresse no seu capital como sócio minoritário, mas com algum poder, normalmente com acordo de acionistas, e com isso traga todo um novo dinamismo para aquela companhia. Um caso paradigmático que eu cito aqui é o do Complexo Industrial e Portuário de Pecém, no Ceará, que é a antiga Ceará Portos. É uma empresa estatal, mas recentemente, questão de menos de um ano, uma parte expressiva, mas minoritária do capital da então Ceará Portos foi alienada para uma empresa controlada pelo Porto de Roterdã. Então, o Porto de Roterdã, que aliás é uma estatal, é um porto que tem controle compartilhado do Estado e do município, isso lá na cidade de Roterdã. O Porto de Roterdã criou uma empresa aqui no Brasil, que é a Porto de Roterdã Participações do Brasil. Essa empresa ingressou no capital da Ceará Portos, né, como acionista minoritária, e a ideia é que ao ingressar nesse capital ela vai trazer toda uma experiência que eles desenvolveram no Porto de Roterdã e vão tentar aplicar essa sistemática no Porto de Pecém. Então é um exemplo, a Ceará Portos não é uma companhia docas, mas é uma autoridade portuária que recebeu, digamos assim, um input de capital privado, estrangeiro no caso, justamente com esse objetivo de propiciar mais investimentos e mais dinamismo na atividade dela. Isso já foi amplamente divulgado, acho que os resultados disso ainda não são propriamente observados, mas eu acredito que em pouco tempo o Porto de Pecém sofra alterações bastante positivas em virtude do ingresso do Porto de Roterdã no seu capital. Um outro exemplo que ainda não é definido, mas que me parece que é o que está acontecendo pelo que a gente vê, né, de notícias e pelo que se informa, é a Codesp, né, a Companhia Docas de São Paulo, responsável pelo Porto de Santos, como eu falei, o maior porto da América Latina. Não vejo, pelo menos assim, uma tentativa já formalizada de simplesmente alienar toda a Codesp para um grupo privado. O que eu percebo da nova gestão da Codesp, que ingressou nesse ano, que está tendo uma visão muito mais moderna e muito mais dinâmica, é de transformar a Codesp numa autoridade portuária mais dinâmica, mas ainda assim com a mesma característica, com a mesma configuração jurídica que ela tem hoje. Talvez com o ingresso, sim, de capital privado, né, fala-se em abertura do capital da Codesp, mas eu até agora não li nada a respeito da alienação propriamente, da privatização como um todo da Codesp. Né, até já se cunhou essa expressão, né, Santos Port Authority, que seria uma nova denominação possível, né, ainda não definida, da Codesp, com justamente essa ideia de transmitir ao mercado esse maior dinamismo, enfim, né, o Porto de Santos é um porto que recebe cargas do mundo inteiro, e seria então uma visão um pouco diferente do que a privatização propriamente dita, quando a gente pensa, né, estaria sendo aplicada na Codesp. Em termos de privatização total de companhias docas, fala-se muito, e é o que está acontecendo, que o grande projeto de privatização é o da Codesa, né, a Companhia Docas do Espírito Santo. É o projeto piloto porque é a primeira companhia docas que se vai tentar privatizar, em princípio, totalmente, e a partir daí, né, é que vão ser verificados os resultados concretos disso, como que isso vai evoluir. Então, fala-se muito que esse é um projeto piloto porque ele vai dar, digamos assim, as orientações para futuras privatizações que aconteçam nas demais companhias docas. A privatização da Codesa ainda, obviamente, não se iniciou, ela está em fase de estudos, né? O BNDES foi a entidade selecionada para fazer um pregão eletrônico para contratação de estudos, né? Então, esse pregão eletrônico ele tem, né, o contrato derivado dele, porque ainda não foi assinado, tem dois objetivos, são classificados lá como serviço A e serviço B. O serviço A é a avaliação econômico-financeira da Codesp, e o serviço B é não só essa avaliação, mas também serviços jurídicos, contábeis, técnico-operacionais, enfim, serviços adicionais que vão ser todos direcionados na avaliação e na definição de um modelo para a privatização da Codesp. Então, não existe, até onde eu sei, um modelo fechado de privatização da Codesp, mas existe
existem estudos que vão ser feitos em decorrência desse futuro contrato do BNDES e que a ideia é que eles definam qual é o melhor modelo de privatização da Codesp. A fase atual, isso absolutamente atualizado, é que no dia 30 de maio, semana passada, né, houve o parecer lá do pregoeiro a respeito dos recursos que foram interpostos, já na fase de proposta comercial. Algumas propostas já foram desclassificadas. Enfim, está nessa fase recursal. A decisão, se não saiu, já deve sair em breve. E acredito que em seguida vão ser assinados esses contratos e realizados os estudos que vão definir a modelagem da privatização da Codesp. Da Codesa, desculpe. Bom, esse é o cenário, né, o que está acontecendo a respeito das privatizações das companhias docas. O que eu gostaria de tratar agora são brevemente 3 pontos que eu denominei aqui como possíveis desafios, né, que a privatização das docas vai ter que enfrentar, na minha opinião. O primeiro deles é um desafio óbvio, que é, obviamente, a melhoria da gestão interna. Então, os novos controladores das companhias docas vão ter que, necessariamente, reduzir o pessoal, né, possivelmente com planos de demissão voluntária. Eles vão ter, por serem empresas privadas, né, sem participação estatal em princípio, vão ter maior flexibilidade na contratação de obras e serviços, e a ideia é que isso gere maior dinamicidade na gestão dos portos, né, porque em vez de você ter que fazer uma licitação para contratar uma dragagem, se a Docas privatizada não precisar fazer uma licitação e puder fazer uma cotação no mercado, um procedimento mais simples e mais célere, típico de uma empresa privada qualquer, acho que isso vai trazer mais resultados e, portanto, uma gestão interna, até de pessoal, mais eficiente. Isso tende a promover redução de custos e melhoria dos resultados. E um ponto muito importante, na minha opinião, é que vai ter que ser criada uma estrutura de governança, né? Isso até é um ponto que dificulta a privatização das companhias docas, que é o fato de que elas não têm uma estrutura de governança muito precisa e muito desenvolvida, né? Talvez não atualizada com a legislação atual que trata de governança de empresas. Então, essa estrutura precisa ser já criada desde logo, mas eu acredito que com a privatização ela vai ter que ser bastante melhorada e aprofundada para que haja essa melhoria da gestão interna das companhias docas privatizadas. Então esse é o primeiro desafio, é o desafio assim, que eu classifico aqui como óbvio, porque isso é o mínimo que se espera de uma privatização de uma empresa estatal, é a melhoria desses aspectos. O segundo desafio que eu coloco aqui é a questão da distribuição mais eficiente de incentivos. O que eu quero dizer com isso? Distribuição eficiente de incentivos seria alocar os riscos naquelas pessoas que têm mais condições de lidar com eles e que têm mais incentivo a resolver aqueles problemas, né? Acho que com um exemplo fica mais fácil de compreender. Essas barras aqui que eu trouxe, elas significam o seguinte: é a situação da dragagem de um determinado porto no Brasil. Situação real. Esse porto, ele recebia, em 2004, 94% dos navios que iam até esse porto eram navios que iam também para o Porto de Santos, né? O Porto de Santos é o porto que recebe os maiores navios no Brasil. Portanto, esse outro porto, em 2004, ele tinha condições de receber praticamente toda a frota que ia para Santos. Isso acontecia por quê? Porque a dragagem era feita adequadamente, né? Como vocês sabem, o tamanho dos navios utilizados no transporte de contêineres, em especial, vem crescendo de forma bastante significativa ao longo dos anos. Para vocês terem uma ideia, em 98, 2000, por aí, os navios tinham em média 200 metros de comprimento. Hoje eles têm 360, tendendo a 400 metros de comprimento. São navios muito mais compridos, muito mais largos e que têm uma profundidade maior. Eles dependem, portanto, de investimentos expressivos em dragagem nos portos para que esses navios possam chegar até os portos, né? Se a dragagem não for feita, os navios simplesmente não chegam lá. Então, em 2004, né, a situação desse porto é que ele conseguia, né, receber a maior parte dos navios que trafegam pela costa brasileira. Só que o que aconteceu é que nesse porto não foi feita, basicamente, dragagem ao longo de todos esses anos. E eu tenho dados aqui, pelo menos até 2016,
né? Em 2016, esse porto era capaz de receber 8% dos navios que trafegam na costa brasileira. Então, isso caiu de 94% para 8%. Por quê? Porque a dragagem não foi feita e os navios foram crescendo, foram sendo utilizados navios cada vez maiores. Isso acontece porque a autoridade portuária, nesse caso, talvez não tivesse o incentivo de fazer a dragagem adequada. Talvez faltasse recursos, enfim. Isso é uma questão que pouco importa. Mas a ideia aqui é demonstrar que se a autoridade portuária tem um incentivo, por exemplo, se a autoridade portuária vai ter prejuízos significativos em razão de não fazer a dragagem, essa é a sistemática atual, porque ela vai ser obrigada a fazer a dragagem, porque se ela não fizer, ela vai ter prejuízos e vai se tornar inviável. Então, na privatização das companhias docas, né, esse é um ponto importante, é vincular a remuneração dessas empresas privatizadas à qualidade e aos resultados efetivos que foram observados na sua atuação. É necessário também criar metas de gestão do porto, né, metas de gestão dessa nova companhia docas privatizada. Né, como exemplo, eu cito aqui a portaria 574 de 2018 da Secretaria Nacional de Portos, que foi editada em 26 de dezembro do ano passado, que é uma portaria que trata de delegação de poderes da União para as autoridades portuárias locais. E o interessante é que essa portaria ela cria o IGAP, Índice de Gestão das Autoridades Portuárias. Ela tem 2 anexos que são extremamente detalhados e que ajudam a calcular um índice de gestão, né, de eficiência, digamos assim, das autoridades portuárias locais, e elas são obrigadas a atingir índices mínimos. Basicamente a ideia é essa. Então talvez aplicar uma sistemática similar a essas companhias docas privatizadas. Mas não só isso, eu acho que isso é o mínimo que se deve fazer. Eu trouxe aqui 2 exemplos, um do Porto de Valência. O Porto de Valência é uma autoridade portuária, por exemplo, que tem participações em várias outras companhias que não são estritamente vinculadas ao porto. Eles não controlam, mas tem uma participação relevante, por exemplo, num porto seco em Madrid. Tem uma participação em vários pontos da cadeia logística. Isso por quê? Porque a companhia docas de lá, né, para usar termos daqui, ela se preocupou em criar uma sistemática em que ela contribua para o trânsito logístico não só no porto, mas em toda a cadeia logística. Então essa integração é necessária. Eu falo isso por quê? Porque aqui, na privatização das companhias docas, eu acho fundamental permitir que essas empresas também tenham participações em outros pontos da cadeia e possam, de alguma forma, contribuir para que a carga, afinal, chegue até onde ela deve chegar o mais rápido possível. Porque a grande questão é essa. Não é verificar se a filigrana do contrato, como já foi dito aqui de manhã, conduz a um raciocínio ou outro. A questão é que o direito não deve atrapalhar, o direito deve contribuir. E na privatização das companhias docas isso precisa ser observado. É necessário que as companhias privatizadas tenham uma possibilidade de inovar em termos empresariais. O segundo exemplo que eu trago aqui é esse selo Efficiency Network do Porto de Barcelona. Que, basicamente, a ideia é muito simples. O Porto de Barcelona concede esse selo às empresas que assumem compromissos firmes de, digamos assim, entregar cargas até um determinado prazo. E se elas não cumprirem, elas vão responder por isso perante os usuários. Então, o Porto de Barcelona concedeu esse selo para as empresas que efetivamente cumprem, honram seus compromissos, e o usuário do porto, ao contratar uma empresa dessa, sabe que ele vai ter o serviço bem prestado, e se não tiver esse serviço bem prestado, ele vai ser indenizado rapidamente a respeito disso. Acho que essa é uma ideia interessante que poderia ser também aplicada aqui no Brasil. E o terceiro desafio, mais simples de entender, é a questão das inovações tecnológicas, né? Essa imagem retrata bem como era um porto antigamente, né? As cargas eram retiradas manualmente, não havia contêineres, isso, enfim, é uma pintura, mas que retrata como era no passado. Essa imagem aqui retrata, por outro lado, um porto na China, né, que é o porto de Qingdao. É um porto que tem, as atividades do terminal portuário são coordenadas por 9 pessoas. Ou seja, 9 pessoas trabalham nesse terminal portuário. Ele é um terminal todo automatizado. Não sei se vocês conseguem perceber na imagem, esse veículo que está recebendo o container é um veículo que não tem motorista, né? É uma plataforma
que é movimentada por esses 9 funcionários que estão dentro de uma sala lá com ar-condicionado operando esse veículo e vários outros. E todos os portainers também. Então, vejam como é o futuro, né? Como as inovações tecnológicas no setor portuário são muito expressivas e muito rápidas de acontecer. Para vocês terem uma ideia, esse terminal movimentou em 2018 5,2 milhões de TEUs. TEUs é a unidade, né, de container de 20 pés. O Porto de Santos, no mesmo ano de 2018, movimentou 4,1 milhões. Então vejam, esse terminal sozinho movimenta mais do que o Porto de Santos, né? Se for pegar o Porto de Zindal inteiro, são 15 milhões de TEUs por ano. Tudo, né, esse terminal é automatizado, o resto do porto não. Mas vejam como as inovações tecnológicas precisam ser trazidas. Aqui eu estou falando de terminal, mas uma companhia docas também isso precisa ser observado. Enquanto isso, no Brasil, o que acontece? Essa é uma imagem que retrata bem, uma imagem verdadeira, né, de um navio. O navio, né, hoje, como eu falei, eles são cada vez maiores e ele simplesmente não cabe no berço. Então, o que precisa fazer? Se ele precisa descarregar um container que está lá no cantinho, esse navio tem que ser desatracado, fazer um giro e tal, atracar de novo e retirar o container. Sabem quantos portos no mundo isso acontece? Nenhum, porque isso é absolutamente ineficiente. E é necessário que a privatização das companhias docas e os contratos que sejam firmados com elas tenham em mente essas questões de inovação tecnológica e de evolução que elas devem ter nas suas atividades. Isso significa mais maleabilidade contratual e criação de espaços de liberdade empresarial para as companhias privatizadas que precisam ser observados. Nada adianta permitir ou fazer uma privatização se a empresa privatizada, por exemplo, ao querer ingressar no capital de uma outra empresa, vai ter que passar por um processo de aprovação que vai levar 2, 3 anos. Né? Então, nada disso vai ser resolvido se esses espaços de liberdade não forem realmente observados. Então, minhas conclusões são essas 4 aqui, que a privatização não é uma garantia de eficiência, é necessário implementar soluções efetivamente inovadoras pelas companhias privatizadas. Isso significa um sistema inteligente de incentivos e também o reconhecimento de espaços de liberdade para que essas inovações sejam implementadas. Né? Porque, afinal de contas, o que é o Porto do Futuro? O que a gente espera do setor portuário no Brasil? É permanecer como estão, mas com as companhias docas privatizadas? Ou é realmente fazer uma revolução nos portos brasileiros para que eles sejam realmente eficientes, como esse porto da China, por exemplo? Então, essa é a questão. Né? E só para concluir mesmo, eu gosto muito dessa frase, porque eu acho que ela retrata bem a situação do direito da infraestrutura no Brasil. Né? Ela foi escrita, foi falada, enfim, num artigo em 1917, mas ela é muito atual. Né? O autor dela, um jornalista, falava que para todo problema complexo existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. Né? Encarar a privatização como uma solução rápida, imediata, que vai resolver todos os problemas, não é a solução. A privatização é um caminho necessário, sim, e eu não discordo disso, mas a privatização deve ser acompanhada do reconhecimento de espaços de liberdade empresarial, da necessidade de levar em conta que o contrato firmado com a companhia docas privatizada tem que ser um contrato maleável e que as alterações nesse contrato vão acontecer. Né? Outra frase também comum, a gente tem 3 certezas na vida, né? Que todos nós vamos morrer um dia, que todos nós vamos pagar tributos e que um contrato administrativo vai ser aditivado. Isso é uma verdade absoluta. E no setor portuário, inovações tecnológicas bastante significativas, contratos de longo prazo, é evidente que contratos dessa natureza vão precisar sofrer ajustes, e isso não é burla à licitação, isso não é nada, isso é lidar com a realidade. Né? E entre os fatos e o direito teórico, a gente deve sempre ficar com os fatos e lidar com eles por meio do direito, mas sem desconsiderar os fatos. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.